Hello, my friend, God bless you. Espero que você esteja bem, que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Nesse vídeo você irá aprender sobre raio atômico, ok? Vem comigo. Olha só, raio atômico, primeira propriedade periódica. O que é uma propriedade periódica? Uma propriedade que se repete ao longo dos períodos e grupos da tabela periódica, beleza? Raio atômico, primeiramente, pense o seguinte, os modelos atômicos trabalharam o átomo sempre como se fosse uma esfera, por mais que não seja perfeito, mas uma esfera. Uma esfera ela tem um diâmetro, tá? Que vai de uma parte ao meio, né? Vai de um lado ao outro da esfera, ok? Por exemplo, deixa eu colocar aqui do ladinho para você. Você tem aqui a esfera, tá aqui o diâmetro. O raio é a metade do diâmetro, então tá aqui o seu raio, beleza? Então, é esse raio, por se tratar de átomo, então a gente vai falar sobre raio atômico, beleza? Aqui eu já tenho uma figurinha mostrando mais ou menos aí o desenho da tabela periódica. E eu quero chamar a atenção a você, né, de alguns detalhes. Olha só, imagine que você tem aqui essa tabela, você tem aqui os grupos, né? Grupo 1, grupo 2, né? O G1, G2. Aqui no final você tem o grupo 17, o grupo 18, beleza? Aqui você tem os gases nobres, né? Aqui você tem os halogênios, tudo bacaninha, tá? Olha só, aqui embaixo você tem o frâncio, ok? E eu quero chamar a atenção, para iniciarmos, falando sobre o raio atômico, chamar a atenção de você do lítio e do oxigênio, tá bom? Então, lítio e oxigênio. Observa que os dois estão no mesmo período. Qual é o período? É o segundo período. Então, todos estão no mesmo período da tabela periódica. Lembre-se que cada período condiz exatamente com uma camada, que é uma das divisões da eletrosfera, lá de acordo com o modelo de Niels Bohr, ok? Quais são as camadas, professor? K, L, M, N, O, P, Q. Então, se está na segunda camada, então nós estamos falando de camada L. Se o lítio está na segunda camada, significa dizer que ele tem a primeira e a segunda camada, ok? Qual é o número atômico do lítio? Número atômico 3. E aí eu quero chamar a atenção de você para esse detalhe. Número atômico é igual ao número de prótons e é igual ao número de elétrons. Essa igualdade só é válida quando você tem um átomo no estado neutro, ou seja, sem carga nenhuma, que é o nosso caso. O lítio não tem nenhuma carga, ok? Logo, o número de prótons é igual a 3 e o número de elétrons é igual a 3. Quero chamar a atenção de você para cá. Ó. O próton é uma carga positiva, o elétron é uma carga negativa. Então haverá de ter uma atração. Os elétrons estão na eletrosfera e os prótons estão onde? No núcleo. Então vai haver uma certa atração. Núcleo, eletrosfera. Ok? Vamos fazer a distribuição eletrônica do lítio. São 3 elétrons, então 1s2, 2s1. Na primeira camada do lítio, significa dizer que você tem quantos elétrons? Você tem 2 elétrons. Então, vamos colocar aqui, você tem 2 elétrons. E na segunda camada você tem quantos? 1 elétron, beleza? Fazendo uma figurinha representativa, que você tem um núcleo do lítio, primeira camada que é a camada K, está com 2 elétrons, e a camada L está com 1 elétron. Camada L, 1 elétron, camada K, 2 elétrons. Ok? Certinho? Vamos atentar agora ao oxigênio. O número atômico do oxigênio é 8. Fazendo a distribuição eletrônica do oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Olha só, na primeira camada, que é a camada K, ele tem 2 elétrons. E na segunda camada, que é a camada L, tem 6 elétrons. Todavia, o oxigênio e o lítio têm o mesmo número de camadas. Então, fazendo um desenho parecido com o do lítio, em termos de tamanho, nós teríamos aqui ó, o núcleo, tá? Com os 8 prótons, beleza? Lembrando que próton igual ao número atômico é 8. Então, próton 8, elétron negativo, próton positivo, beleza? Na primeira camada, que é a camada K, tem 2 elétrons, na segunda camada tem 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons.
Tá aqui os 6 elétrons, beleza? Camada K e a camada L. Legal. Olha só, o que acabamos de ver, que o lítio e o oxigênio têm o mesmo número de camadas. Quantas camadas? 2 camadas. Todavia, o oxigênio tem quantos elétrons? 8 elétrons. E o lítio? 3 elétrons. Quantos prótons o oxigênio tem? 8 prótons. E o lítio? 3 prótons. Aí eu te pergunto, o que tem 3 prótons e o que tem 3 elétrons? Haverá uma certa atração. Confere? E o que tem 8 prótons e 8 elétrons, será que a atração será maior ou menor? O que você acha? 1, 2, 3. Exatamente. Se você tem mais prótons e mais elétrons, é óbvio que a atração será o quê? Maior. A atração será maior. E se a atração é maior, o que vai acontecer com o raio? Ele o quê? Diminui. Exatamente. Maior atração diminui o raio. Essa atração ela é forçada exatamente por uma força chamada carga nuclear efetiva. É uma carga formada de prótons que está no núcleo, forçando o quê? Puxando a eletrosfera, a fim de manter a eletrosfera presa no átomo. Beleza? Então, nesse caso, a figura do oxigênio não é essa. Ele é menor. Há uma atração maior entre os prótons e elétrons. Logo, o tamanho dele fica o quê? Menor. Tá vendo esse tamanho em relação a esse? É menor. Logo, eu posso afirmar que o raio do lítio é maior que o raio do oxigênio. Ok? Olha só, o oxigênio está aqui à direita e o lítio está aqui à esquerda. O lítio é maior que o raio do oxigênio. Lembre, maior por quê? Porque a atração é menor. 3 prótons, 3 elétrons. 8 prótons, 8 elétrons, a atração é maior. A atração força, diminui o raio. Ok? Logo, a gente pode afirmar que o oxigênio, o raio é menor e o raio do lítio é maior. Logo, o raio aumenta da direita para a esquerda. Ok? Certinho? Beleza. Logo mais eu vou mostrar uma tabela interativa, dinâmica, tá? Para você ver numericamente o valor desses raios e confirmar exatamente o que a gente acabou de dizer, tá bom? Bem, professor, entendi que no período o raio aumenta da direita para a esquerda. Mas e no grupo? Os grupos que são na vertical, aumenta de que forma? Veja bem, vamos observar o lítio e o sódio, tá bom? Olha só, o lítio está no segundo período, significa dizer que o lítio tem uma camada, 2 camadas. O sódio está no terceiro período, significa dizer que ele tem uma camada, 2 camadas, 3 camadas. Vamos colocar aqui mais embaixo para você ver que é do sódio. Então aqui nós temos o sódio, nós temos o lítio. O lítio, 1, 2 camadas. O sódio, 1, 2, 3 camadas. Olha. Se você aumenta uma camada, significa dizer que você expande o raio atômico. Logo, eu já posso diretamente afirmar que o sódio tem um raio maior do que o do lítio. Ok? Então, raio do sódio maior do que o raio do lítio. Logo, olhando para a tabela, se o sódio que está embaixo tem um raio maior do que o do lítio, significa dizer que o raio ele aumenta no grupo de cima para baixo, certo? Então, se aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda, significa dizer que o frâncio, que é o último elemento aqui embaixo, terá o raio maior. Todavia, por ele ser um elemento altamente radioativo, instável, tempo de meia-vida muito curto, não se tem uma medida precisa do tamanho do raio dele. Mas o césio, que é anterior a ele, o césio, aí nós temos o tamanho desse raio aqui. Beleza? Ok? Então, só para resumir, raio dentro do período aumenta da direita para a esquerda e no grupo, de cima para baixo. Está aqui bem explicado para você, tá bom? Quero te mostrar agora na tabela periódica dinâmica para você enxergar exatamente isso que eu acabei de falar, tá bom? Muito bem. Vamos observar exatamente os elementos que nós trabalhamos aí. É o elemento lítio,
tá? Tá aqui o lítio. Confere comigo aqui o lítio, qual é o raio dele. Olha o raio dele aqui, ó. Raio. O raio dele é 167 picômetro, ok? Vamos ver agora o raio do oxigênio. Bem, de acordo com o que a gente viu no quadro, o raio do oxigênio é para ser menor, tá bom? Vamos ver então aqui o do oxigênio. Olha aí, do oxigênio o raio é quanto? 48. Exatamente, é menor. Logo, eu posso dizer que o raio do flúor também é menor do que o do oxigênio. Olha aí, 42. Então, se a gente caminhar da direita para a esquerda, ó, o flúor, 42, o oxigênio, 48, o nitrogênio, 56, carbono, 67, o boro, 87, o berílio, 112 e o lítio, 167. Logo, de fato, o raio dentro do período aumenta da direita para a esquerda, ok? Devido o que, professor? Quanto mais você vai caminhando para a direita, mais prótons e mais elétrons você tem, maior interação, obviamente o raio vai diminuindo, ok? Agora, professor, dentro do grupo, de cima para baixo, não é? Olha o lítio, o do lítio, 167. Olha o do sódio aqui embaixo, 190. Olha o do potássio, 243, olha o do rubídio, 265 e olha o do césio, 298. Exatamente como a gente notou. Aumenta o número de camadas, ó, 2 camadas, 3 camadas, 4, 5, 6. O que acontece com o tamanho do átomo? Aumenta, o raio vai aumentando de cima para baixo. Ok? Então, eu espero que você tenha entendido, né? E deixe seu like aí no vídeo, tá? Compartilhe aí, né, com seus amigos, ok? Se você tem alguma dúvida, deixe seus comentários, ok? E até a próxima videoaula. Forte abraço, tchau, tchau!